E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao 7º vídeo dessa série na qual a gente está fazendo um jogo de labirinto usando o Phaser.js, nossa biblioteca JavaScript. No último vídeo a gente terminou de resolver ali a animação do personagem, né? O nosso personagem já anda por dentro do labirinto, bloqueado pelas paredes e com animação. Agora a gente vai adicionar as moedas, a gente vai aprender aqui a construir as moedas no labirinto. Então vamos ao código. Vamos abrir aqui nosso projeto labirinto, aqui na pasta JavaScript, no arquivo Stage 1. E deixa eu explicar rapidamente aqui qual vai ser a lógica que a gente vai usar para trabalhar as moedas nesse jogo. Bom, quando o jogo começar, eu vou querer que a moeda surja em uma posição aleatória dentro de um conjunto de opções que eu tenho, de posições pré-configuradas que eu deixei. Então, essas posições estão representadas aqui nessa matriz do labirinto pelo número 3, ok? Então, a ideia é a seguinte, a moeda vai poder aparecer em qualquer lugar do labirinto onde tem esse número 3 aqui marcado. E toda vez que o personagem pegar a moeda, a gente vai adicionar 1 ao contador de pontos dele e vamos mudar a posição da moeda para uma outra posição aleatória, uma dessas posições que está marcadas aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um array que vai armazenar todas as possíveis posições onde a moeda pode aparecer. E aí eu vou ter uma função que vai sortear uma nova posição para a moeda toda vez que o personagem pegar a moeda, assim como da primeira vez também que a moeda surgiu no labirinto. Então vamos ver como é que isso funciona. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar esse array que vai armazenar as possíveis posições da moeda. Então vou pegar um espaço aqui, eu vou colocar aqui embaixo da criação do grupo de blocos. Então vou chamar aqui de this.coinPositions. Então as possíveis posições da moeda, isso aqui vai ser um array. E agora eu preciso preencher esse array com todas essas possíveis posições que eu tenho aqui na matriz. Então vamos aqui nesse bloco onde eu estou construindo o labirinto, que eu estou fazendo a varredura da matriz. E aqui nesse trecho eu digo que se o tile for igual a 1, eu crio um bloco, se o tile for igual a 2, eu crio meu personagem. E vamos adicionar aqui mais uma possibilidade, né? Else, if tile, se ele for igual a 3, aí então eu vou criar um objeto, que eu vou chamar de position, vai ser um objeto referente à posição de alguma coisa, que vai possuir um atributo x e um atributo y, ou seja, ele vai pegar uma coordenada em x e uma coordenada em y, vai ser um objeto só para botar isso. E aí eu vou inserir esse objeto no array de possíveis posições da moeda, ok? Então eu vou criar aqui um var position, que vai ser um objeto, que vai possuir um atributo x, que esse atributo x ele vai ser o x mais 25, e aqui vírgula, tá? Porque a gente está trabalhando dentro de um objeto, e o y, que vai ser o nosso y mais 25. Ou seja, ele vai armazenar, esse objeto position vai ter coordenadas x e y, que vão ser referentes às variáveis x e y mais 25, que é o centro da célula que está sendo trabalhada. Lembrando que esse x e y aqui, mais 25, eles estão vindo daqui, ó, dessas variáveis que eu estou criando aqui dentro dessa estrutura. Tá, ok? Que são referentes ao ponto superior esquerdo de cada célula que está sendo trabalhada dentro do labirinto. Agora então eu preciso inserir esse objeto posição no array de possíveis posições de posicionamento da moeda. Vou dar um espacinho aqui, ainda dentro aqui do if tile igual a 3, tá? E vou dizer aqui que this.coinPositions, que é o nosso array de posições possíveis, .push, para inserir algum elemento dentro do array, passando como parâmetro aqui position, o nosso objeto que possui os atributos, né, das coordenadas x e y, essa posição dessa célula aqui dentro do labirinto. Então com isso o nosso array já vai armazenar todas as possíveis posições aonde a moeda pode aparecer. Agora eu já posso criar a moeda. Então eu vou sair aqui dessa estrutura onde eu estou criando o labirinto, tá, ok? Aqui tem o encerramento da estrutura, tá? Aqui no for a gente começa a estrutura de construção do labirinto e aqui a gente está encerrando a estrutura.
logo acima desse trecho de código onde eu criei os controles aqui. Então vou dar um espaço aqui, vou até botar um comentário aqui, ó, criar a moeda. E aqui então eu vou criar um objeto moeda, this.coin. Tá ok? Aqui eu só vou dizer que isso é um objeto, não vou atribuir nada a ele por enquanto. E vou adicionar a nossa moeda, this.coin, um atributo position, que vai receber uma posição aleatória dentro dessas aqui que estão armazenadas no nosso array. Só que como isso é uma ação que eu vou fazer recorrentemente dentro do jogo, ou seja, não só aqui é no momento da criação da moeda pela primeira vez, quando a gente carrega o jogo, mas sempre que o personagem pegar uma moeda, eu vou adicionar mais um na pontuação dele, ou mais o número de pontos que eu vou estabelecer, e vou reposicionar essa moeda. Então, várias vezes eu vou ter que estar mudando a posição dessa moeda. Então, convém a gente criar logo uma função que fique responsável só por isso, só por retornar uma nova posição para a moeda. Então, eu vou aproveitar esse instante aqui e já vou criar essa função. Então, vamos lá para baixo, vamos dar um espacinho aqui. Aqui eu tenho a nossa função movePlayer. Eu vou lá para depois do movePlayer, vou adicionar uma vírgula aqui no final, tá ok? Dar um espaço. E vou criar uma função chamada newPosition. Então, newPosition. 2 pontos, recebendo uma função, function. E essa função aqui, na verdade, ela é bem simples, tá? Eu vou criar uma variável para receber uma das posições que estão dentro do array, sendo sorteada aleatoriamente, e vou fazer uma rápida verificação para ver se essa posição não é igual à posição na qual a moeda já estava antes. Porque eu não quero que aconteça do jogador pegar a moeda e ela ser sorteada, por acaso, a mesma posição onde a moeda se encontrava. Ok? Eu quero garantir que essa moeda sempre vai aparecer num lugar diferente daquele no qual o jogador acabou de pegá-la. Então, a primeira coisa aqui, eu vou fazer uma var que eu vou chamar de position, e vou sortear uma posição dentro do array para armazenar aqui nessa variável. Então, this.coinPositions, que é o nosso array, e aqui para pegar um endereço dentro do array, eu vou gerar um número aleatório, usando o nosso bom e velho math.floor, ou seja, eu vou arredondar alguma coisa para baixo, math.random, vou gerar aqui um valor aleatório entre 0 e 0.9, e vou multiplicar isso aqui por this.coinPositions.length. Ok? Essa estrutura aqui vocês já devem estar mais do que familiarizados, a gente usa muito isso aqui, né? Então eu vou estar criando aqui um número entre 0 e 0,999, vou estar multiplicando pelo número de elementos que o nosso array de posições possui, ou seja, eu não contei lá, mas vamos dizer que ele tem, sei lá, 7 posições. Então isso aqui vai estar me gerando um valor entre 0 e 6,999. E eu vou estar arredondando esse valor para baixo. Então aqui eu vou estar gerando um valor aleatório entre 0 e 6, que são os endereços possíveis do nosso array de posições. Eu tenho posições no endereço 0 e tenho a última posição que está no endereço 6. Então, com essa estrutura aqui, eu estou sorteando uma posição aleatória dentro desse array. Agora eu preciso me certificar de que essa posição é diferente da posição que já estava na moeda. Então, eu vou dizer aqui que while, né, enquanto, this.coin.position, ou seja, a posição da moeda, for igual a essa posição que a gente acabou de sortear, que está armazenada na variável pos, aqui. Então, enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou sortear uma nova posição. Então, eu vou copiar esse trecho de código aqui. Tá? Não preciso colocar o var, porque senão ele vai declarar uma outra variável e vai sobrescrever a nossa. Não é essa a ideia. Eu quero sortear uma outra posição do array e substituir a que estava armazenada na variável position. Então, vocês entenderam? Enquanto essa posição aqui foi igual à posição que já estava na moeda, ele vai sortear uma outra posição e vai jogar aqui na variável position. Se porventura, o que é muito difícil de acontecer, mas não é impossível,
essa nova posição que for sorteada for de novo a mesma posição que já estava, ele vai verificar aqui e, se isso for verdade, ele vai sortear uma nova posição, até que a posição sorteada seja diferente da posição que já estava na moeda. Então, quando eu tiver uma nova posição, eu vou retornar, return, essa posição que foi sorteada. Ok? Então, com isso, a nossa função newPosition com certeza está retornando uma nova posição para a moeda. Agora a gente pode usar essa função aqui para criar a primeira posição que a moeda vai receber lá na estrutura de criação da moeda. Então, vamos voltar lá para cima. Aqui onde a gente parou, this coin position, recebendo this, porque é uma função do nosso objeto, né, do nosso state, ponto, new position. Como é uma função, a gente abre e fecha parênteses aqui no final. Com isso, então, a nossa moeda já está recebendo um objeto posição, que possui os atributos x e y. Agora nós já podemos adicionar a imagem da moeda. Então, vamos dizer aqui, ó, this.coin, recebendo um game.add.sprite, passando como parâmetro a posição em x e y, onde a moeda vai estar. Então, this.coin.position.x, ok? Que a gente garantiu que o nosso objeto position, que é esse aqui, tem um atributo x e y, e que ficou armazenado aqui na posição da moeda. E a mesma coisa para o eixo y, né? Para a coordenada em y. Ok, então passamos aqui um novo sprite com as posições em x e y, e agora a gente tem que passar a imagem que a gente carregou lá no Load.js com a identificação de coin. Vamos centralizar o ponto de ancoragem dessa imagem. Então, this.coin.anchor.set, passando 0.5 como valor, vamos centralizar completamente. E vamos adicionar uma animação a essa moeda, para quando ela aparecer no nosso labirinto, ela já aparece girando. Então, a gente viu isso no último vídeo, this.coin.animations, ok? Sempre com S no final, sempre no plural, .add, e aí a gente já sabe, tem que criar uma identificação para essa animação, né? um ID para ela, eu vou chamar de spin. Tem que passar um array com as imagens do sprite sheet que a gente vai usar nessa animação, e aí vale até a pena a gente dar uma olhada lá na imagem da animação da moeda. Então nós temos aqui 9, 10 imagens com endereços que vão de 0 até 9. Então vamos ao código, vamos passar aqui então um array com endereços de 0 a 9. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos que passar a velocidade com que essa animação vai ser executada. Então eu vou botar aqui 10. E temos que informar se essa animação vai ser contínua ou se ela vai ser executada uma única vez. No caso aqui ela vai ser contínua, então vamos passar o valor true. E no final aqui, antes desse ponto e vírgula, a gente já pode disparar a animação automaticamente. Porque aqui quando a gente criou as animações do personagem, a gente primeiro adicionou as animações e depois, lá na movimentação do personagem, a gente deu o play na animação. Como aqui a gente não vai precisar depender de nenhum evento para disparar a animação da moeda, ela vai estar constantemente sendo animada, a gente já pode passar aqui direto um ponto play. Okay? Com isso, então, se a gente for verificar o nosso projeto, se eu tiver feito tudo certinho, é provável que a moeda já esteja aparecendo. Vamos dar uma olhada lá. Então, está lá a nossa moedinha, criada já aleatoriamente uma posição sorteada e girando centralizada no espaço da célula. Vou dar um F5 para começar de novo. Já foi sorteada uma outra posição. Vou começar de novo. Uma outra posição. E toda vez que eu pegar a moeda, vai ser sorteada uma nova posição. Só que nesse vídeo a gente não configurou isso. A gente não programou o personagem para pegar a moeda. Vamos deixar isso para o próximo vídeo, porque esse aqui a gente já pegou bastante conteúdo, já vai ter bastante coisa para vocês estudarem. Então façam um exercício,
Qualquer dúvida, entre em contato e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço e até a próxima.